programa Um Encontro com Você. E aqui a gente vai abordar temas como autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Sara Cordeiro e eu sou psicóloga. E o episódio de hoje vai ser sobre os pilares da autoestima. Eu recebo muitas pessoas no meu consultório com dificuldades na autoestima, com problemas de autoestima. Então as pessoas elas querem melhorar a sua autoestima. Mas muitas vezes as pessoas elas não sabem definir o que é autoestima, elas não sabem o que é autoestima. Então as pessoas elas têm a ideia ou a noção de que a autoestima é você se olhar no espelho e se achar bonita, de se olhar no espelho e tá bem, se olhar no espelho. Então tem muito a ver ou então relacionam muito a autoestima com a sua autoimagem, com a maneira com que elas veem a si mesmas. E a autoestima, ela está sim relacionada com a autoimagem, mas ela não é inteiramente a autoimagem, elas são coisas diferentes. Porque a autoestima, ela está muito mais relacionada com pilares internos, com uma base sólida que a gente constrói ao longo da nossa vida, sim, da maneira com que a gente vê a nós mesmos, com a maneira com que a gente vê a gente, mas com a maneira com que a gente lida com as situações também, com a maneira com que a gente vê a nossa vida. Então, não é apenas a maneira que a gente vê a nossa imagem no espelho. Isso está muito mais relacionado com a autoimagem e não a autoestima. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a questão da autoestima. Então, a autoestima ela pode ser definida por dois principais pontos. O primeiro ponto é ter disposição para enfrentar desafios da vida. E o segundo é se sentir merecedor da felicidade plena. Então, de você se sentir merecedor de ser feliz, genuinamente feliz. Então, são dois principais pontos que ajudam a gente a definir o que é a autoestima. Essa primeira parte, o primeiro ponto, tem muito a ver com a questão da autoeficácia. Então, do quanto a gente imagina, do quanto a gente acha que a gente é capaz de resolver os problemas, as situações que a gente enfrenta na nossa vida. A segunda parte, o segundo ponto da definição de autoestima, tem a ver com o autorrespeito. E o autorrespeito está ligado com a questão dos valores como pessoa. Então, o quanto você acha que você tem valor como pessoa, o quanto você acredita que tem o direito de ser feliz e de ser respeitado, principalmente o quanto você respeita a si mesmo. Então, quando a gente começa a ter essa noção do que exatamente é autoestima, do que é autoimagem, do que é autoconfiança, do que é autoeficácia, a gente começa a perceber que a autoestima ela tem muito mais a ver com a questão do cuidado que a gente tem com a gente mesmo do que propriamente a questão de como a gente vê a nós mesmos. Então, para a gente construir uma boa autoestima, é como a gente constrói, é como se a gente estivesse construindo um prédio. Então, para a gente construir um prédio sólido, uma construção sólida, é preciso pilares internos fortes, é preciso uma base muito sólida e firme. E a autoestima é essa base sólida que a gente precisa construir. Então, quando a gente tem essa base sólida, não é qualquer coisa que nos abala, não é qualquer coisa que nos desestrutura. Então, por isso que a autoestima ela é tão importante para nós, para nossa estrutura física, para nossa estrutura mental, para nossa estrutura emocional e psicológica. Então, eu vou trazer 6 pontos, 6 pilares importantíssimos para que você consiga construir uma autoestima forte e estruturada. O primeiro pilar da autoestima é a autoconsciência. Então, quando a gente começa a construir essa noção de autoconsciência, a gente começa a perceber os nossos comportamentos, as nossas ações, a gente começa a ter consciência das coisas que acontecem com a gente. Por que a gente faz as coisas que a gente faz no momento que a gente faz e
a gente começa a perceber muito mais as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas reações, e principalmente as emoções que a gente tem, as nossas reações emocionais. Então, o primeiro pilar da construção da nossa autoestima é essa autoconsciência. Então, começar prestando atenção a todo momento o que você está sentindo, o que você está pensando, o que está acontecendo com você, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por você mesmo. Então, comece construindo esse pilar, prestando atenção em você mesmo, a todo momento o que você sente, o que você pensa e o que acontece com essas reações internas que você tem. Apenas perceba, sem julgar, sem reagir a essas reações. Apenas tendo consciência de que se elas aparecem, é porque elas estão vindo para te avisar alguma coisa. Então, perceba e apenas observe o que elas estão querendo te avisar. Então, o primeiro pilar é a autoconsciência. O segundo pilar da autoestima é a autoaceitação. Então, depois que a gente começa a viver de forma consciente, ter consciência dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas emoções e dos nossos pensamentos, a gente começa a aceitar muito mais quem nós somos. Então, viver de forma consciente é o primeiro pilar. Então, qualquer trabalho de desenvolvimento pessoal que você faça, você já começa a saber que os teus mecanismos de ação são mecanismos de defesa. Quando você começa a perceber isso de forma consciente, você começa intuitivamente a aceitar isso de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais tranquila. Então, a autoaceitação, aceitar você de uma forma genuína é o segundo pilar muito importante, porque quando a gente quer mudar as coisas que a gente tem em nós, fica muito mais difícil. Por quê? Porque tem coisas instintivas em nós, tem coisas que a gente tem que são importantes de modificar, mas a aceitação, ela é a irmã mais velha da mudança. Por quê? Porque ela vem antes da mudança. A aceitação, ela tem que vir antes. Quando a gente aceita a nós mesmos, a gente passa a verdadeiramente aceitar as nossas dificuldades, o nosso lado mais sombrio, o nosso lado difícil. E quando a gente aceita isso, fica muito mais fácil da gente modificar as coisas que são realmente para serem para serem mudadas, né? Então, a gente tem que primeiro aceitar as coisas que são difíceis em nós, para daí poder modificar, melhorar, fazer melhorias, né? Reformas internas. Então, a aceitação é o segundo pilar que é importantíssimo para todos nós. O terceiro pilar da autoestima é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a gente ter responsabilidade por todas as nossas ações. Então, é a gente saber que todas as nossas ações têm uma consequência, sendo elas boas ou sendo elas não tão boas. Porque geralmente quando acontecem coisas muito boas na nossa vida, a gente tende a dizer que fui eu que conquistei, fui eu que fiz, fui eu que... né? Daí é tudo ótimo. Mas quando acontecem coisas negativas, a gente tende a culpabilizar outras pessoas. E quando a gente culpabiliza outras pessoas, a gente tende a se vitimizar. Ou quando a gente se coloca a culpa em nós mesmos, a gente está vitimizando a outra pessoa. Então, é importante que a gente tire esse conceito de culpa e de vítima e passe a se responsabilizar. Porque quando a gente se responsabiliza, a gente passa a ter um poder muito maior, uma autoridade muito maior sobre a nossa própria vida. Quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida, você consegue amadurecer e crescer e se desenvolver, porque você não fica preso
a culpas do passado ou a vitimizações de certas circunstâncias. Então, a responsabilidade que você tem é dos seus sentimentos, das suas ações, e você não é responsável ou você não é culpado pelo que o outro sente, ou pelo que o outro pensa, ou pelo que o outro da maneira com que o outro age. Então, você agir de uma forma responsável é você saber quais são as consequências das tuas ações e você saber que a forma com que você se comporta vai ter uma consequência e essa consequência pode ter um resultado bom ou não bom. Então, quando a gente se responsabiliza pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, a gente tem a oportunidade de se desenvolver. Porque se a gente começa a culpabilizar o outro ou se vitimizar, a gente não consegue se desenvolver na nossa falha, né? Então, se a gente fica responsabilizando ou culpabilizando o outro pelo que aconteceu com a gente, no sentido de, acontece alguma coisa, foi culpa tua, então se não fosse por você, não aconteceria isso comigo, ou algo assim, né? A gente tende a fazer isso, né? Só aconteceu isso comigo porque foi você que fez isso, você faz isso comigo, você que fez isso, você que fez aquilo. Então a gente tende a não assumir os nossos erros, não assumir as nossas falhas. E quando a gente tem quando a gente assume a nossa parcela e a gente se responsabiliza pelas nossas questões, a gente consegue se desenvolver, a gente fortalece a nossa autoestima. O quarto pilar da autoestima é a assertividade. Então a assertividade, ela tá bastante ligada, tá bem relacionada à questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque a assertividade é a maneira com que a gente se comunica com o outro, né? Então a assertividade, ela tá muito relacionada com a questão da comunicação. Então a gente tem basicamente 3 estilos de comunicação: a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. Basicamente, o que é a comunicação assertiva? É a gente conseguir passar, informar o outro sobre como a gente se sente, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha em relação, sobre o que faz sentido para nós, sem a gente passar por cima do outro e não necessariamente a gente reprimir isso em nós porque a gente não quer causar algum conflito ou algo assim. Isso seria na comunicação passiva, né? Então, quando a gente consegue expressar o que a gente sente, expressar o que a gente pensa e comunicar, verbalizar verdadeiramente, né, o que a gente precisa comunicar, a gente está sendo assertivo. E isso faz parte também da questão da autorresponsabilidade. Então, quando a gente se torna responsável pelas nossas próprias questões, a gente se torna também assertivo, porque a gente passa a conseguir comunicar para o outro o que a gente sente, o que a gente pensa. E não dá uma sensação boa quando a gente consegue comunicar o que a gente queria comunicar? Não dá uma sensação boa quando a gente consegue falar o que a gente queria falar? Não é horrível quando a gente termina uma conversa e a gente fica assim, eu devia ter falado aquela coisa, devia ter comunicado, devia ter dito e não disse. Não é horrível quando isso acontece? Então a assertividade, ela é exatamente isso, é ser assertivo, é ir direto ao ponto, é acertar o alvo. A assertividade é acertar o alvo, é quando você fala, é quando você comunica exatamente o que é necessário. Então quando a gente comunica o que é necessário, quando a gente termina uma conversa assim, falei tudo que eu tinha para falar, né? Sem que você agrida o outro e sem que você fique com coisas entaladas na sua garganta, isso é a situação ideal. O quinto pilar da autoestima é ter um propósito de vida. Então, as pessoas que têm um propósito, que vivem o seu propósito de vida, geralmente são pessoas que têm uma autoestima
melhor. Então, o que é o propósito, né? O que é ter um propósito de vida? O propósito de vida, geralmente a gente pode definir como você fazer algo que você ama. Isso que você ama é algo que contribui para a sociedade e você consegue ganhar dinheiro com isso. Então, quando você consegue unir essas três coisas, quer dizer que você encontrou o seu propósito de vida. Então, as pessoas que conseguem encontrar o seu propósito de vida e vivem o seu propósito de vida, geralmente elas têm uma melhor autoestima. Então, quando você consegue ir atrás do seu propósito, quando você consegue alcançar o seu propósito, geralmente você consegue construir mais um aí do seu pilar da autoestima. E o sexto pilar da autoestima é a integridade pessoal. O que é a integridade pessoal? É viver conforme os seus valores pessoais. Então, quando a gente vive conforme os nossos valores pessoais, a gente geralmente vive mais feliz, a gente vive de uma forma mais íntegra. E as pessoas que vivem conforme os seus valores têm uma autoestima mais elevada. Então, um dos pilares da autoestima também é essa integridade pessoal. Então, perceba que quando você... Então, um dos exercícios para a gente construir esse pilar da autoestima é a gente fazer uma lista dos nossos valores pessoais. Então, sente por alguns momentos e escreva quais são os teus valores pessoais, tá? Então, quando você faz essa lista dos teus valores pessoais, você consegue ver se os teus comportamentos, eles vão de encontro com esses valores pessoais. Quando os teus comportamentos vão de encontro com os teus valores, você geralmente vive uma vida mais satisfatória, você vive uma vida mais leve, você vive uma vida mais feliz. E quando os teus comportamentos, eles vão contra alguns dos teus valores, geralmente são momentos da tua vida onde você não está se sentindo tão bem, onde são momentos da tua vida onde você está confuso, onde você está sentindo que algumas coisas não estão indo bem, ou que você tá se sentindo um pouco mal. Perceba isso. Se teve algum momento da tua vida que você estava se sentindo um pouco estranho, um pouco inadequado, um pouco esquisito, veja se os teus comportamentos estavam indo de acordo com os teus valores pessoais. Então, quando você faz essa lista de quais são os teus valores e se os teus comportamentos estão indo de acordo com os teus valores, estão em consonância, estão congruentes, né, com os teus valores pessoais, quer dizer que você tem essa integridade pessoal. E essa integridade pessoal é um dos pilares, é o sexto pilar da autoestima. Então, esses são os 6 pilares da autoestima. O primeiro é viver de forma consciente. O segundo é a autoaceitação. O terceiro é a autorresponsabilidade. O quarto é a assertividade. O quinto é o propósito de vida. E o sexto é a integridade pessoal. Então, com tudo isso, você pode já construir os seus pilares aí da autoestima, melhorar todo o seu desenvolvimento, a sua construção, fazer a sua reforma interior para que você tenha uma base fortificada. Então, anote aí os 6 pilares da autoestima e vá trabalhando isso para que você fortaleça esses pilares interiores dentro de você e assim fortalecer a sua autoestima. Se você ainda não é inscrito no meu canal, então clica aqui para se inscrever no meu canal e aproveita e clica aqui no sininho para te avisar dos vídeos, porque semanalmente eu vou estar postando vídeo aqui sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e muito mais.